Graça e paz, queridos e queridas. Que privilégio estar aqui. Que privilégio estar aqui com vocês. O único contato que eu tive com essa amada igreja faz uns 15 anos, em um congresso na Califórnia, que eu conheci o pastor Anésio. E ele falou que ele era de uma igreja Carisma, em Osasco. E ele era tão simpático, um pastor. E aí, foi só o que eu ouvi. Aí, a irmã querida entrou em contato, perguntando se eu ministrava. Eu, sim, é um prazer. Mas eu não tinha ideia que uma igreja tão linda. Eu não tinha ideia que era um grupo tão grande. Como o nosso Deus nos surpreende, não é? Como o nosso Deus nos surpreende. O pastor Silas estava falando comigo um pouquinho antes, e ele também não acredita que o número é o mais importante. Mas o número também fala. O número também fala, porque o que é saudável, ele cresce. Não é uma criança saudável, ela cresce. Uma planta que é cuidada, ela cresce. E uma igreja cuidada também cresce. Glória a Deus. Glória a Deus. 30 e poucas pessoas, há 27 anos atrás. E olha só, que lugar lindo que Deus tem nos dado. Gostaria de apresentar para vocês alguém muito importante para mim. O nome dele é Bruce. Fica em pé, querido. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Ele é um querido. Ele está aprendendo a falar português, mas ele já fala um pouquinho, né? Já fala um pouquinho. Então, depois pode falar com ele um pouquinho, se vocês quiserem. Queridos e queridas, o assunto que eu gostaria de falar é a comunicação no casamento. A comunicação dentro da instituição criada por Deus, a primeira instituição criada por Deus, que é o casamento. E eu queria começar com uma leitura de um texto muito lindo que fala sobre relacionamentos. É em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 10. Vocês já ouviram esse texto várias vezes, mas eu queria começar com ele. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até versículo 10. Eu fiz uma pequena mudança, porque eu achava que era um grupo pequenininho, então a gente ia interagir em pequenos grupos. Mas eu estou percebendo que é um grupo muito grande para interagir. Então, as perguntas que vocês têm, vocês podem guardar e falar com os nossos 4 casais ali. Sabe? Os nossos 2 casais, os 2 casais que respondem para vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 9 até versículo 10. O escritor fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre a importância de estarmos juntos. A palavra de Deus, desde o comecinho, fala que nós somos criados com uma necessidade de estar caminhando com alguém. O nosso DNA é de estarmos juntos. Nós sofremos muito na pandemia, porque não podíamos estar juntos, não podíamos nos abraçar, não podíamos nos reunir. Então, o assunto sobre o qual eu gostaria de falar aqui, ele tem a ver com casamento, mas tem a ver com todo tipo de relacionamento. A comunicação, ela é básica para todos os tipos de relacionamentos. E, com certeza, o casamento, que é o relacionamento mais íntimo que se tem, ele também se aplica. Porque eu fiquei pensando, quando a irmã falou, eu falei, vai ser só de casal? Vai ser só casal. Porém, vocês têm filhos, como eles falaram. Vocês têm tios, têm tias. Vocês têm vizinhos.
Vocês têm pessoas com quem nós trabalhamos, então não vai ser aplicável apenas no casamento. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. A palavra de Deus diz que a mulher também não é bom que ela esteja só, porque tem essa necessidade. E eu também queria dizer algo que eu sempre falo nas nossas comunidades. Quem é solteiro pode estar mais acompanhado, infelizmente, do que alguém que está casado. Porque ter comunicação, estar em relacionamento, exige que as duas pessoas tenham interesse. Tem pessoas sozinhas que não estão, tem pessoas solteiras que não estão sozinhas. E, infelizmente, tem pessoas casadas que estão sozinhas. Mas a nossa oração é que cada pessoa que esteja casada não esteja sozinha. Amém? A nossa oração é que cada pessoa que tem um relacionamento com alguém não tenha um relacionamento superficial apenas, que tenha um relacionamento profundo. E aí começa o ponto. Relacionamento é algo vivo, pulsante, e é natural do mesmo precisar ser atualizado ao longo do tempo. Relacionamento é algo vivo, pulsante. E por ser vivo, pulsante, é necessário que haja atualização. É impossível ter um relacionamento saudável sem uma comunicação saudável, sem diálogo. É impossível ter um relacionamento saudável sem uma comunicação saudável. Para um relacionamento saudável, é necessário uma comunicação saudável. Deus nos fez de maneira que temos que nos comunicar. O problema é que, muitas vezes, nós comunicamos de maneira errada. A maneira que Deus escolheu para comunicarmos é através da fala, através da verbalização. Então, vamos imaginar um casal em que a esposa não consegue se expressar. Ela não está conseguindo atualizar o relacionamento. O que foi útil no relacionamento deles nos primeiros anos? O relacionamento cresceu, eles mudaram. E é necessário um update nesse relacionamento, que precisa ser através da verbalização. Mas vamos dizer que essa querida, ela não consegue falar, dar nome. E o marido está fazendo algo que ela não consegue verbalizar, não consegue falar. Queridos e queridas, será que ele não vai entender que tem uma coisa que está errada? Porque, pelo fato dela não estar falando, ela está comunicando ou não? Ela não fala, mas vocês acham que ela está comunicando ou não, de alguma forma? Claro que está. A janta queima toda a noite. A janta queima toda a noite. A camisa dele está sempre sapecada de alguma coisa. Os encontros maravilhosos conjugais estão cada vez pior. Entende como nós comunicamos? Pode ser o contrário. Pode ser que ele está insatisfeito com algo que está acontecendo, só que ele não consegue falar. Ele está comunicando de alguma forma? Mas é claro que está. Então, queridos, a comunicação, ela precisa ser feita de um jeito saudável, pela verbalização. E é interessante que eu pensei, quando preparava isso aqui, sobre Jesus. Ele é considerado o Logos, é a palavra, o verbo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra, é a comunicação. Não é tremendo isso, queridos e queridas? É a palavra. E olha, um ponto que eu achei interessante. As conversas difíceis são necessárias ao longo do relacionamento. Conversas difíceis atualizam o relacionamento. Conversas difíceis são importantes. Não tem como a gente mudar
o termo do relacionamento, não tem como nós mudarmos o andamento do relacionamento a não ser pela palavra. E cada vez que eu falo em palavra, lembra de Jesus, que é o verbo divino, que é a palavra? Se não há conflito, algo está errado. Alguém não está se protagonizando. Conflitos são importantes no relacionamento. Conflito é diferente de confronto, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Conflitos são naturais em um relacionamento. Pontos de vista diferentes são naturais. Porque lembra que eu falei? É algo vivo. Relacionamento é algo vivo. Não é algo estático, que você resolveu essa questão e nunca mais vai falar nela. Não, ela volta em formas diferentes. Então, conflitos são importantes para que o relacionamento se aprofunde. Uma conversa difícil pode, entre aspas, salvar um casamento. Não querer conversas difíceis faz com que o nosso relacionamento fique estagnado. Porque faz sentido, queridos, estão seguindo, já que é algo vivo, relacionamentos é algo vivo, precisa de atualização. O que deu certo no primeiro ano de casamento, talvez precise fazer uma atualização. Acordos são escritos a lápis. Eu estou falando de acordos secundários, tá bom? Tem uns que são escritos com sangue. Amém? Tem certos acordos que são escritos com sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, durante a pandemia, os acordos mudaram. Porque os nossos queridos estavam na casa o tempo todo. Os nossos filhos estavam na casa o tempo todo. E aí, os nossos irmãos queridos entenderam que podiam lavar louça. Ô, glória! Aí os nossos amigos queridos, irmãos queridos, entenderam que podiam ajudar com os filhos. Amém? Queridos, ali foram muitas atualizações. Ali foram muitas atualizações. Porque, eu vou contar aqui uma coisa interessante. No Brasil, a tendência da mulher latina é fazer tudo. A tendência da mulher latina é achar que a identidade dela é em dar conta da casa toda. Isso não é verdade nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os dois fazem todas as coisas da casa. Os dois fazem todas as coisas da casa. Então, uma mulher americana, quando ela vai casar, se por algum acaso, se Deus nos livre e guarde, o rapaz ainda mora na casa da mãe, ela descarta. Ela descarta. Um rapaz com 27 anos mora com a mamãe, fora, X. Próximo é a cultura. Um rapaz que está pensando numa moça, e ela está com 29 anos e mora com a mamãe, próxima. Porque lá, aos 18 aninhos, vai para a faculdade, e depois da faculdade, cada um toma o seu rumo. Mora-se em pública, mas cada um aprende a cuidar de todas as suas coisas. Então, o homem sabe cozinhar, sabe lavar roupa, sabe passar roupa, sabe fazer compra. É natural da cultura deles. A nossa cultura é diferente. Não é que lá é certo ou errado, mas é mais fácil lá, tá? Então, o que acontece é que nós mulheres, colocamos os nossos filhos no mau caminho, porque nós achávamos que a responsabilidade era nossa, cuidar de tudo do filho. Aí esses filhos crescem e eles entendem que a responsabilidade é da esposa de cuidar de tudo. Agora, isso é uma questão econômica, simplesmente. Não é uma questão econômica, no sentido de que é cultural. Mas eu acredito que a pandemia nos ensinou, amém? Porque a mulher não conseguiu cuidar de tudo. Não era para ela cuidar de tudo. Ela ia ficar louca. Então, o homem teve que sair da zona de conforto, ô glória. Né? E descobrir que lavar a louça, que colocar o filho para dormir,
dividir as tarefas não é o fim do mundo. E, meus irmãos queridos, que ato espiritual. Certo, pastor? Certo, meu irmão? Que ato. Um homem que consegue acordar à noite e falar, eu vou ver o bebê, isso é de Deus. Isso é de Deus. Meu irmão querido, é só Deus que consegue fazer você fazer isso, porque não é natural o teu. Não é natural. Né? Para o norte-americano, é um tanto quanto natural. É natural, porque a esposa deixa ele, viu? Com todo respeito. Se ela não fica com o homem que acha que a responsabilidade é só dela. Isso é interessante. Né? Mas aqui eu percebo que o nosso... Eu tenho muito carinho e respeito pelos homens brasileiros. Eu agradeço muito a Deus por vocês. Agradeço muito a Deus pela maneira como Deus... Eu fico muito triste quando estou fora do país e falam que os nossos homens isso ou aquilo. Não são, porque nós somos filhos amados de Deus. A identidade de você, homem latino, é de filho amado de Deus. A identidade de nós, latinas, somos filhas amadas de Deus. E é o mesmo Deus. Mas esse trabalho, queridos, de fazer esse update de software para o século XXI, é só Deus que consegue fazer. Aí as pessoas falam, mas a pandemia causou muito divórcio. Muitas pessoas se divorciaram. E foi a pandemia. Não foi, não. A pandemia só trouxe à tona coisas que precisavam ser trabalhadas há muitos anos, que nós não demos conta. A pandemia só mostrou quantas áreas dos nossos relacionamentos estavam tortas. Quantas áreas precisavam de fazer esse update. Quantas áreas precisavam ser trabalhadas. Quantos conflitos tinham que nós não falávamos. Não é isso, queridos? A pandemia só nos ajustou. A pandemia só nos ajustou. A pandemia só mostrou o quanto nós precisamos trabalhar em nossos relacionamentos. Então, conversas difíceis são necessárias ao longo do relacionamento, sendo um conflito. Conflito é natural de um relacionamento. É como eu lido com um conflito que faz a diferença. Uma conversa difícil pode salvar um casamento, e eu preciso do outro para saber de mim. Isso é muito lindo, queridos. Eu preciso do outro para saber de mim. Quem dá notícias de mim é o outro. Não é lindo? Eu não sei quem eu sou a parte do outro. Deus nos fez dessa forma. Tem alguns pontos cegos. Tem alguns pontos cegos que eu não consigo ver, a não ser que eu ouça o que o outro tem a me dizer. Eu fiquei muito tempo solteira. Eu casei com 29 anos. O relacionamento que eu tive não deu certo depois. Demoraram 3 anos, eu fiquei mais 13 anos solteira. E esses anos que eu fiquei solteira, dedicada no trabalho do Senhor, fazendo muitas coisas para a obra dEle, e aí, Deus trouxe esse homem querido na minha vida, o Bruce. Entendeu, Bruce? Que susto! Eu acho que ele entende mais do que eu imagino, viu, Silas? Eu tenho a impressão que ele entende mais do que eu imagino. Aí, queridos e queridas, tanto tempo solteira, e a sensação que eu tive, falei assim, mas eu estou ficando menos espiritual. Eu acho que quando eu era solteira, eu tinha mais tempo com Deus, eu tinha mais responsabilidades na igreja. Eu acho que estou ficando menos espiritual. Claro que não. Porque para eu saber de mim, eu precisava do outro, na intimidade. E quando ele fala assim, Roseni, eu acho que isso não está certo. Eu falei, como não está certo? Ficou certo durante 20 anos, 30 anos, agora não está certo? Roseni, eu acho que tem um outro jeito de fazer. Mas como? Deu certo durante 30 anos, agora tem que mudar de jeito de fazer? Entende, queridos? Para eu saber de mim, eu preciso do outro. Para eu questionar, eu preciso do outro. Para eu me desenvolver, eu preciso da opinião do outro, que nem sempre é a minha opinião. Então, nós casados, nós podemos ter ideias de áreas de nossa vida que talvez, se fôssemos solteiros, não teríamos tanta ideia. Porque uma mãe falar uma coisa é uma coisa. Agora, o marido falar a mesma coisa é outra coisa.
Uma amiga falar uma coisa, tudo bem, a gente vai para casa depois, né? Agora, o marido falar é outra. Eu preciso ouvir. Então, existe essa questão linda de que eu preciso do outro para saber de mim, quem dá notícias de mim é o outro. E, queridos, o oposto de polarizar é dialogar. O oposto de ser polarizada é dialogar, é falar. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Dialogar, poder dar nome. Poder dar nome é uma coisa importantíssima. Paz não é ausência de conflito. Paz não é negar conflito. Paz não é ausência de conflito. Podemos ter conflitos e termos paz. E pode parecer que está tudo certinho e não ter paz. Paz não é ausência de conflito. Termos conflitos faz parte da nossa humanidade, faz parte do nosso crescimento. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do escutar, dentro do relacionamento, escutar. A definição, tem um homem muito querido, Paulo Freire, que fala: para ouvir é preciso ser humilde. Para ouvir é necessário ser humilde. Eu não ouço se eu estiver numa posição de arrogância. Eu não ouço se eu não estiver numa posição de orgulho. O orgulhoso não ouve. O arrogante, ele não ouve. Para eu ouvir, eu preciso ser humilde. Escutar é acolher o outro dentro de mim. Não é frase linda? Escutar é acolher o outro dentro de mim. Nós não escutamos naturalmente. Nós não nascemos escutando. Nós ouvimos, mas escutar o que o outro quer dizer é um trabalho. E é necessário o Espírito Santo de Deus nos ensinar. Não é natural. Escutar, eu preciso renunciar o controle do outro. Para eu escutar o outro, eu preciso renunciar o controle dele. Eu preciso que ele fale e eu preciso ouvir. Quando escuto, eu conheço as minhas sombras. Ouvir não é natural, nós não fomos ensinados. E eu queria falar um pouquinho sobre os exemplos de surdez dentro da comunicação do nosso casamento. Quando eu não escuto, quando eu ironizo. Ironia é algo ruim para a comunicação do casamento, queridos. Verdade? Tá, já fui. Acaba com a comunicação. Acaba a comunicação, aquelas ironias, aquelas colocações que não são sadias. Jesus é um verbo que fez carne, mas ele era direto. Não tinha triangulação. Uma das coisas que acabam com a comunicação no nosso casamento é a triangulação. Eu não quero fazer o que ele sugere, ou eu não quero fazer o que ela sugere. Então eu arranjo um jeito de sabotar e não fazer aquilo e não dizer que eu não queria fazer. Entendeu? Entenderam, né? Claro que a gente faz isso o tempo todo. Olha, que tal? Ai, vamos pegar vamos comer pizza? Ai, vamos comer uma pizza agora, essa sexta-feira? Eu estou no regime, eu quero japonês, que é mais saudável. Então, eu falo, tá bom. Só que quem pede a pizza normalmente sou eu. E eu esqueci de pedir esse dia. O jeito vai ser pedir japonês, querido, porque esqueci, agora fechou a pizzaria. Entendeu a triangulação? A triangulação? Entendeu? Eu quero ir para um lugar e ele quer ir para o outro. Então, eu arranjo um jeito de ir para o lugar que eu quero. E o pior é que eu consigo levá-lo comigo e ele nem percebe. Deus tem misericórdia da gente, né? E a gente faz tão naturalmente que ele nem percebe. Isso é controle, isso é triangulação, queridos e queridas. Isso é manipulação. Isso é manipulação.
ele não é o nosso filho. Ele é o nosso marido. Tem aquela mesma situação em que nós nos sentimos todas vulneráveis. Nós somos tão vulneráveis, e Ele tem o controle de tudo, Ele que sabe de tudo, e Ele que tem todo um sistema financeiro completo. Sabe, nós não temos que fazer nada. Olha que legal. Horrível. Porque é uma parceria. Ele não pode saber tudo e você não saber nada. Isso não é um relacionamento em que os dois estão protagonizados. Isso não é um relacionamento de pessoas adultas. É uma menininha e um que sabe tudo. Uma vez me perguntaram qual é a diferença de dependência emocional e codependência. Codependência é quando eu acho que eu tenho o controle de tudo. Eu faço tudo, eu cuido de tudo. E muitas vezes eu sou olhada como uma líder maravilhosa, viu? Eu sou validada, porque eu sei a resposta de tudo. O jantar de Natal é sempre na minha casa, um almoço. Eu dou conta de tudo. Eu sou aquela super mulher. E o que é a dependência emocional? A dependência emocional é quando... Olha, como codependente, eu acho que eu sou Deus. Já viu essa pessoa? Eu fui ela, estou trabalhando com codependência. Eu fui essa pessoa que tinha resposta de tudo, que sabia de tudo. Então, essa pessoa se acha Deus. E sabe o que é o dependente emocional? Aquele que acredita. E não é legal essa definição? O codependente é aquele que se acha Deus. O dependente emocional é aquele que acredita. Né? Porque, em primeiro lugar, se nós vamos tirar a pessoa que sabe de tudo, que controla tudo, ela é muito frágil. Uma pessoa que acha que sabe de tudo, que tem que ter tudo sob controle, ela é muito frágil, porque ninguém vê a humanidade dela. Ela não é humana. Uma pessoa humana de carne e osso, de vez em quando, falha. Precisa pedir ajuda. E esse dependente emocional, que muitas vezes um casa com outro, né? Muitas vezes, esse dependente emocional está dizendo que Deus não o fez bom o suficiente, que ele precisa de algum ídolo. É sério essa comunicação, essa combinação, não é não? É séria essa combinação, não é? Não, a palavra de Deus diz que nós todos podemos ser protagonistas. Amém? Um relacionamento saudável, uma comunicação saudável, é quando esse marido partilha com a esposa as questões financeiras. Talvez ele é bom nessa área, então deixa ele continuar fazendo, mas a esposa sabe. É quando há uma necessidade, ela precisa assumir, e ela assume, talvez mais timidamente, mas ela assume. Não é bonito esse relacionamento saudável, queridos? Não é um que manda e que o outro obedece? Então, escutar é escolher o outro dentro de mim. Para escutar, eu preciso renunciar ao controle do outro. Quando eu escuto, eu conheço as minhas sombras. Ouvir não é natural, não fomos ensinados a ouvir. E os exemplos de surdez. Primeiro, eu falei sobre a ironia. Outro exemplo de surdez é interromper. Queridos, querida, vamos deixá-lo falar? Vamos deixá-lo dizer o que está com dificuldade? Qual é a dificuldade que está tendo? Querida, amém? Oh, gostei. Não interrompa. Gente, quando um homem está falando de emoções, é só Deus que pode fazer isso. Né? O homem que está falando, que está dando nome às emoções, é Deus. É só Deus que pode ajudar. Temos o Celebrando a Recuperação na minha comunidade, na IBAB. E aí são grupos de apoio para várias áreas. E eles estão partilhando sentimentos. Né? E quando eu passo no corredor, que tem grupos de homens com homens, falando de sentimentos, eu passo assim, pensando, estou pisando em solo santo. Verdade, porque só Deus tem o poder de fazer o homem falar assim. Capeta não tem poder, não. Não tem, é só Deus. Homem querido, deixe essa mentira de Satanás, que homem não chora. Mentira de Satanás, homem chora sim.
A palavra de Deus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não tem coisa mais linda do que um homem humanizado, que consegue dizer a sua emoção, consegue dar nome à sua emoção. Quantos homens tendo ataque cardíaco, tantos homens se suicidando, tantos homens, porque acreditaram na mentira de Satanás, que não podiam dizer como sentiam. Podem sim, faz parte da humanidade. Faz parte da humanidade que Deus deu. Um dos versículos que eu tenho para partilhar com vocês, eu vou compartilhar agora. É quando Paulo, ele vai até o terceiro céu, ele vê coisas inefáveis, coisas lindas. E a palavra de Deus diz que, para que ele não se ensoberbecesse, Deus permitiu um espinho na carne. Alguma coisa física, nós não sabemos o que é, né, que tinha. Aí ele ora para Deus a primeira vez e fala assim: Senhor, tira de mim. Eu sou missionário, né, para o gentio. Não fica bem esse problema que eu tenho. Aí Deus fala: não vou tirar. Aí ele ora a segunda vez. E Deus fala: não vou tirar. Aí ele ora a terceira vez. E na terceira vez, Deus fala uma coisa tão linda. Ele fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na... Olha que lindo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Porque quando sou fraco, então eu sou... Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e queridas, na área que está fraco o seu casamento, você verbaliza, você fala, porque o poder de Deus vem naquela área. Não é lindo isto? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe os casais que separam, que têm muitas dificuldades, e que não percebem que são fracos? Quanto mais eu acho que eu não preciso de vir na reunião mensal de casais, que eu não preciso pessoas para dar nome às minhas dores. Quanto mais eu acho que, né, eu sou um homem e que eu não vou abrir nada das minhas vulnerabilidades para ninguém, nem para minha esposa, porque eu não quero que ela pense que eu sou fraco. Aí está o problema. Porque Deus disse para Paulo que quando ele está fraco, então ele é... Quando eu abro as questões do meu casamento, quando eu procuro um grupo, quando eu dou um nome, a graça de Deus se coloca nessa fraqueza. Não é lindo? Queridos e queridas, falar, chorar, sair da posição de todo-poderoso e ir para a posição de precisar da graça de Deus é o antídoto para as quedas nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. É o antídoto. Quando eu falo, quando eu dou um nome, quando eu vou nas reuniões, quando o homem percebe que ele precisa de um outro homem com quem andar. Porque quando fala é melhor ser dois do que um, não é só no casamento, concordam? Não é só. Que bênção os nossos maridos terem amigos. Quer ver um relacionamento saudável? É quando no casal, dentro daquele casal, ele tem amigos e ela tem amigas. Um relacionamento em que ele não tem amigos, em que ela não tem amigas, algo está errado. Os homens precisam sair para jogar aquele futebol. Precisam. Glória a Deus. Deixa o homem ir com os amigos jogar futebol, gastar energia. É bom. E nós, mulheres, precisamos do nosso cafezinho com nossas amigas. Precisamos. Sabe por quê, querido? Você não dá conta de ouvir tudo. Você pode ser o homem de Deus, você não dá conta de ouvir tudo que a gente tem para falar. Nós precisamos das nossas amigas e vocês precisam do futebol de vocês. É saudável isto. Um relacionamento saudável, ela tem amigas, ele tem amigos, eles se reúnem. Um relacionamento, sabe aquele relacionamento disfuncional, em que os dois se encontram, né? Os dois se encontram, e aquele rebuliço, né? O céu se abre, e graças a Deus, né? A fase do enamoramento, é bonito. Ela também existe, mas com o tempo... ela continua tendo algumas amigas e ele alguns amigos. Se a fase do enamoramento passa anos
e ela não tem nenhuma amiga, só tem ele só tem ela, oremos. E jejuemos. Porque algo está errado. Algo está errado. Porque é saudável o relacionamento. Não é bom que o homem esteja só. Não é só casal. É amizade. O filéu é muito importante. Queridos, ironizar, interromper. Um outro exemplo de surdez é debochar. Debochar do que alguém está dizendo. Debochar é algo satânico. Debochar. Outra, atacar. É algo que não era para ser assim. Convencer o outro de que a minha opinião está certa e a dele está errado. Queridos, quando eu faço isso, quando eu faço essa polarização, isso é confronto. Confronto é, eu estou certa, você está errado. Conflito é, eu estou certa e quem sabe você também não esteja certo. Ou quem sabe nós dois estamos errados. Entende a diferença? O confronto é binário. Eu sempre estou certa e o outro está errado. O conflito é, nós dois podemos estar certos, nós dois podemos estar errados, pode ser que eu estou certo e você errado. Entende? Tem opções. Dá para sair daquele buraco do inferno. Dá para sair daquilo. Né? E, às vezes, a gente concorda em discordar. Não tem problema. Não tem problema concordar em discordar. Confrontos atualizam a relação. Conflito é um convite o conflito é um convite ao diálogo. Precisamos dos conflitos, não precisamos dos confrontos. Confrontos são binários, eu estou certo e o outro está errado. Conflitos nos levam a dialogar, conflitos atualizam a relação. Só casal maduro conseguem lidar com conflitos. Casais maduros sabem lidar com conflitos. Casal maduro pode entender, olha, nós discordamos sobre esse assunto, mas nós ainda somos marido e mulher. Eu continuo te amando. Talvez você mude de ideia, talvez você não mude, mas você é importante para mim. Não é uma questão de ser maduro para falar um negócio desse? Consegue perceber a imaturidade do relacionamento quando eu só caminho com você se você pensar como eu penso? Consegue perceber como não é maduro esse relacionamento? Quando eu fico com cara feia porque ele não fez o que eu quero. Menininha mimada. Menininha mimada. Né? Precisamos crescer como mulheres. Né? Aquele filho único também, né? Que a mamãe fez tudo para ele. Né? E ele está aprendendo. Ele está aprendendo que existe uma mulher que não precisa ser como a mãe dele. Ele está aprendendo que tem uma mulher que o ama tanto, que o vê com tanta maturidade a ponto de discordar dele, que não considera café com leite. Não é mesmo? Sabe quando você considera outro café com leite? Nem vou falar nada, porque ele vai fazer deixa para lá. Isso é considerar o outro café com leite. Se você ama, você enfrenta. Amém? Não é, nem a tua esposa é café com leite, nem você é café com leite. Olhe para ele, olhe para ela no Espírito Santo de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês que eu achei tão linda. Um pastor, na verdade, ele estava atendendo, né? E chegou uma senhora com uma dificuldade e ele ia se atrasar. Ou ele atendia aquela mulher, ou chegava na hora da janta, isso é nos Estados Unidos, tá? A janta está tudo prontinho, assim, é 6h37. Então, 6h37 sai o negócio do forno. Então, ele tem que estar lá para comer às 6h37. Tudo organizadinho, assim, sabe o horário deles. Quer morar lá? Vai, viu? Vai na Disney, fica 5 dias, você acha que o Brasil é horroroso, né? E quer morar para lá. Então, vai, fica lá 10 anos. Ai, que saudade do meu Brasil. Que saudade do meu jantar às 8 horas da noite. Minha feijoada. Você tem uma hamburgueria. Fui convidada para ir depois. Como eu amo o Brasil, que eles gostam dos Estados Unidos, mas nós dois gostamos do Brasil, vamos morar aqui. Mas lá, essa situação, tinha um jantar, marcado essa hora certinha,
E o pastor falou, e agora? Se eu atender essa senhora, vai dar ruim em casa. Mas eu sou pastor, eu quero atender essa senhora. Aí ele atendeu 30 minutos. Coisa americana, né, pastor? 30 minutos no gabinete pastoral, né? Aqui é 1 hora e tal, 30 minutos. Aí ele vai para casa pensando, e agora? Eu vou ter que falar que furou o pneu. Alguma coisa eu vou ter que falar, porque ela não vai entender que eu fiquei conversando com a mulher e eu estou atrasado 30 minutos. E ele foi pensando, matutando o pneu, ou ele ia falar que é gasolina, ficou matutando. E ele ouviu Deus falando assim, fale a verdade. Aí ele falou assim, mas se eu falar a verdade, vai ser 1 mês de greve. Pelo menos 1 mês. Pelo menos 1 mês. E Deus falou, fala a verdade. Ele ouviu de Deus assim, veja no espírito, não a considere café com leite. Aí ele chega em casa. Aí ele falou assim, olha, atendi uma pessoa que chegou, e como está o jantar? Sabe, foram, jantaram, e deu certo. Sem ele mentir. Sem ele já esperar que ia levar uma bofetada, assim, espiritualmente falando, sabe? Que ela ia dar um sermão. Ele falou a verdade e continuou. Não é ótima ideia, queridos e queridas? Fala a verdade e segue o caminho. Não é o féretro, o caminho. Né? Fala a verdade e se a outra pessoa não é madura o suficiente para entender, deixe-a crescer. O Espírito Santo vai ministrar. Conhecereis a verdade vos libertará. Fale sempre a verdade. Nunca tente olhar para o outro como café com leite. A verdade nos protege. A verdade nos protege. Fale a verdade. Preste atenção. Sempre comunicamos, mesmo que sem palavras, já falamos. Um casamento não acaba da noite para o dia. Acordos são escritos a lápis, precisam ser atualizados de acordo com o momento do relacionamento. Na pandemia, quem cozinhava, quem lavava, passava, eram as nossas esposas. Né? Na pandemia, não tinha ajuda de fora. Então, o homem começou a ajudar. Um acordo que estava escrito a lápis, certo? Né? Porque foi reescrito. Sugestões, estou no finzinho. Faça muitas perguntas, não assuma nada. Temos crenças e as mesmas definem como vemos a situação. Eu vejo pelos olhos da minha crença. Quando eu atendi um casal, foi ontem, né? Foi ontem, um casal de médicos, e os dois, ela já se formou, já fez a residência, e ele está fazendo residência agora. E os dois estavam operando na mesma sala, ele como residente e ela como a chefe. São crentes, amém? Né? Difícil. E o que acontece? Tem uma situação, eles estão fazendo um procedimento lá, e tinha o esposo, que é um R1, e tinha um R3, que é alguém que já está mais adiantado no processo cirúrgico. E ela pediu para o R3 ajudá-la no procedimento. E o marido era o R1. E aí, eles assim, mas ela podia ter pedido para eu fazer. E o jeito que ela pediu para o outro fazer foi ríspido para comigo. Aí, a médica, a esposa, falou assim, mas eu precisava de alguém no R3. Pode ser que meu marido conseguia fazer, mas era um paciente, eu não tinha como fazer isto. Aí, o que nós entendemos, depois de 1 hora de conversa, foi o seguinte, ele tinha a crença de que ele não era bom o suficiente. A crença, e quando ela pede para o R3 fazer, traz essa crença, será que eu não sou bom o suficiente na área médica? Porque ela já se formou, ela já está lá há um tempo. E entende, queridos, como a crença nos trai? Então, no fim da conversa, pela graça de Deus, ele entendeu que ela fez o que ela tinha que ter feito, que não tinha a ver com a capacidade ou não capacidade dele, mas a crença. E ela, eu faço atendimento com os dois individualmente e com os dois juntos.
uns 2 dias antes foi o dela, e ela falava: Roseni, será que eu não o desrespeitei? Será que eu não fui uma mulher sábia ali no centro cirúrgico? Será que eu não tinha que ter dado mais a chance para o meu marido? Mulher de Deus, tá? Mulher de Deus, querendo ser submissa. E eu falei: e se você fosse a paciente ali, o que você queria que a médica fizesse? Desse para o marido dela ou para o cara capacitado? E se você fosse a paciente? E ela falou: é verdade. Porque a crença que ela tem, a mãe dela se divorciou. Médica também. Então, a crença que a mãe se divorciou pelo fato de que não deu atenção suficiente ao marido. Entendeu as crenças, queridos? Então, estavam todos enrolados nas crenças. Ela é médica, independente de quem está lá, ela tem responsabilidades. E o marido vai crescer, amém? Ela pode confiar que aquele marido vai crescer, não tem que sacrificar o paciente e toda essa questão. Entende como é lindo esse processo? Então, é importante que a gente faça perguntas. O que eu fiz com aquele casal ontem foi fazer perguntas. E se acontecesse isso, se acontecesse aquilo? E eles mesmos descobriram as crenças. Aprenda a verbalizar as suas necessidades. Nunca assuma o que o outro sabe. Queria parar um pouquinho nisso aqui. Muitas vezes chegam pessoas que falam assim: olha, eu falei assim, qual é a sua necessidade no casamento? Ela fala, ela fala assim, eu escrevi aqui, eu quero que ele seja mais presente. Isso é grego para o marido. Ele não entende o que é mais presente. Seja específica. Sabe? Puxa vida, assim, eu gostaria de, quando eu for para a cama, às 10 horas, que ele esteja na cama comigo, em vez de no computador. Fala com mais graça, tá bom? Eu gostaria e tal. Tem que saber como fala, né? Obviamente. Né? Eu gostaria que ele lembrasse o dia do aniversário. Entende? É importante ser mais específico. E você, querido, da mesma forma, a gente também é voadinha, viu? Fala, seja específico. Sabe, quero que tenha menos dor de cabeça toda semana, todo dia. Seja específico. Seja específico. Sermos específicos. Tem coisas que a gente acha que o outro sabe, o outro não sabe. Foi o que foi falado sobre as 5 linguagens do amor. Descubra qual que é do seu cônjuge. Descubra qual que é o teu. Qual é a tua linguagem para falar, para dar nome. Seja específico. Invista tempo no relacionamento, queridos, invista tempo no relacionamento e na vida sexual. Tenha a sua noite conjugal. É importantíssimo. Isso faz parte da espiritualidade, amados. Nós separamos o que é espiritual do que é físico. Gente, não tem separação. A vida emocional, a vida física faz parte da vida espiritual, não é não, meu irmão? Faz parte, não tem separação. Não tem separação. Não tem separação. Cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da vida sexual do nosso cônjuge, é tão espiritual quanto ler a Bíblia. É tão espiritual quanto, porque Satanás tenta nesta área. Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês, queridos, é que a vida sexual está relacionada à comunicação. A comunicação, a intimidade verbal vai para a cama. Eu vou repetir. Está gravando? Tá? Amém, glória a Deus. Não arrependo de nada do que eu disse. Queridos, termos uma comunicação saudável, podemos falar de intimidades, podermos falar de opiniões, podermos confessar as nossas áreas, podermos abrir o nosso passado, podermos ter transparência na nossa vida, nos leva a ter intimidade na cama também. Não tem como ser o contrário. Não
tem como ter intimidade marital se não tem intimidade verbal. Se eu não posso contar para ele como eu estou. Se você, querido, não pode contar para ela como você está. Essa intimidade, esta fala, essa comunicação, segue-se também na vida conjugal. E essa vida conjugal é santa. A vida marital é algo que Deus nos deu, amém? É um presente de Deus e é para ser desfrutado. Precisa se gastar tempo nessa área, assim como a gente gasta tempo com os nossos filhos, assim como nós gastamos tempo no trabalho, assim como nós pesquisamos várias coisas. Entende? Eu acredito que essa área, para nós cristãos, tem que ser uma área muito abençoada, amém? Está entendendo esse menino? Estou pasmada. Queridos, gasta-se tanto tempo fazendo tantas pesquisas e cuidando de tanta coisa. Por que nós não gastamos tempo nessa área? Por quê? Ela é digna de tempo. Ela é digna de pesquisa. Ela é digna de atenção. E quem diz isto é Salomão. Lê lá junto Cantares de Salomão. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, essa é minha penúltima sugestão. Lembre-se, não tem mais duas. Lembre-se que as carícias, o namoro e a intimidade verbal é que vão perdurar. Lembre-se, nos seus 90, 100 aninhos, que a gente vai viver muito tempo, a comunicação, os toques. Lembra-se de Abrão e Sara? Lembra de Sara e Abrão? Eles eram velhinhos já. Aí estavam lá numa terra longe. Ele tinha um probleminha, porque ela era muito bonita, lembra? Né? A Sara era muito bonita. Ele falou: olha, você diz para ela que a gente é irmão. Né? Eu sou servo de Deus, tá? Com suas dificuldades, tá? Abraão. Aí, o rei ficou olhando lá e falou, conseguiu vê-los, falou assim, não são mão, não. Tem uns negócios lá, tem umas mãos bobas lá. Sabe, eles não são. E ela já era uma senhora. Era uma senhorinha. Glória a Deus. Glória a Deus, meninos. Sabe? Porque tem muitas maneiras de satisfação sexual quando chegar nos 90, quando chegar nos 100 anos, mas tem que começar agora. Tem que começar agora. Não dá para ir rapidinho, todo o tempo, não. Pronto, falei. Desculpa aí, falei. Não dá. Sabe, de vez em quando tudo bem, mas sempre não. Sempre não. Gaste tempo, invista, descubra esse corpão que Deus deu para sua esposa. Querida, descubra o corpão que Deus deu para esse marido. Sabe? Gastem tempo, porque depois de um tempo, o que vai ter são essas... o que vocês estão plantando agora. E, por último, a intimidade verbal precisa ser manifestada, exteriorizada, já falei, na cama, no afeto conjugal. Queridos e queridas, que a graça de Deus mantenha o casamento de cada um de nós, de tal maneira que os nossos filhos saibam onde nós estamos, que os nossos vizinhos saibam que temos uma vida saudável. Não tem como ter um casal perfeito. Os conflitos vão existir, mas como nós lidamos com esses conflitos? A unidade da família determina toda a vida do país e do planeta. A instituição casamento, ela mexe com a instituição educacional, que mexe com a instituição hospitalar, que mexe com a instituição política, que mexe com... Todas as instituições começam no casamento. Por isso que Satanás tem um carinho especial pelo casamento. Porque quando ele mexe no casamento, ele mexe com todas as estruturas políticas, sociais de um país. Casamentos, relacionamentos saudáveis nos levam a uma família saudável, nos levam a uma
comunidade saudável nos leva a um município saudável, nos leva a um estado saudável, nos leva a uma região saudável e a um país saudável. Mas começa no casamento. Começa no casamento. E por último, casamento é feito por duas pessoas. Cada um de nós, individualmente, somos responsáveis por nos manter saudáveis. Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e sexualmente. É responsabilidade nossa. Eu queria falar uma coisinha muito simples. Querido, quando você foi para o médico olhar a sua saúde física, faz parte da mordomia que Deus deu para você cuidar do teu corpo. Eu não acredito que homens que amam a Deus vão deixar de ir para o médico olhar a sua saúde física. Faz parte da espiritualidade. Não ouvi nenhum amém. Homem, não tenha medo de ir para o médico. Você é um homem de Deus. Você faz isso, o seu filho vai indo para o médico, olhando para o seu corpo, zelando pelo templo do Espírito Santo. Amém? Da mesma forma, nós mulheres, cuidarmos do corpo que Deus nos deu, zelarmos pelo lar, pelo templo do Espírito Santo. Que o nosso amado Pai abençoe essa palavra nos nossos corações e que muitas reuniões vocês estejam presentes para aprender mais do que Deus tem para as nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade.